desastres naturais. Distribuição Sinapse. Bem no sul dos Estados Unidos, no interior, vindo do Golfo do México, encontra-se uma das paisagens mais extraordinárias da América do Norte. Estes pântanos se estendem por 10.000 quilômetros quadrados pelo sul do estado da Louisiana. As paisagens da América de todos os dias estão aqui. Só que, em geral, foi através dos canais e charcos que a área se tornou conhecida. Mas não é tudo que vem à mente quando o sul da Louisiana é mencionado. Esta área é famosa pelos furacões. De agosto até outubro, a região pode ser atingida por um a cada semana. Furacão. Os furacões nascem como poderosos sistemas de tempo acima da parte tropical do Oceano Atlântico no fim do verão, quando a temperatura do mar está mais elevada. Eles se desenvolvem ao redor de uma área de baixíssima pressão e seguem para o oeste, chegando à costa do Golfo do México. Furacões são faixas grossas de nuvens que se espiralam no sentido anti-horário a velocidades de cerca de 120 km por hora em volta do olho do furacão. Este sistema de tempo de alta atividade chega à costa da Louisiana com uma força incrível, mas como se desloca em direção ao centro do continente, ele perde seu suprimento essencial de umidade do mar e desaparece. Nova Ibéria é uma cidadezinha a 40 quilômetros do Golfo do México. Todo ano, quando começa a época do furacão, os residentes passam a se preocupar. Todos sabem muito bem a destruição que os furacões podem causar. O Victor's, por exemplo, o restaurante mais popular de Nova Ibéria, foi destruído 6 vezes nos últimos 30 anos. No dia 2 de outubro de 2002, os habitantes avistaram pistas familiares no céu. Os padrões de nuvens indicavam que um furacão estava a caminho. O Serviço Nacional de Meteorologia o chamou de Lily. Eles previram que Lily chegaria como o furacão mais devastador por muito, muito tempo. Potencialmente mortal, o furacão Lily continua dilacerando o Golfo do México, se aproximando da Louisiana. O último relatório é de vento constante a 230 km por hora. Talvez seja o pior furacão já visto pelo sul da Louisiana em mais de 100 anos. O governo recomendou a evacuação. Metade da população acatou o conselho e fugiu para o norte. High Point, Texas, até a foz do Mississippi, na Louisiana, está sob o alerta do furacão. Estamos tentando ir para o norte. Não sei para onde vamos, só estamos deixando a cidade. Wendell Kirol é um dos responsáveis por tomar a difícil decisão: evacuar ou não as pessoas. Se soubéssemos ao certo aonde o furacão iria chegar e quando, seria muito fácil. Mas nunca sabemos exatamente quando ele vai chegar, nem aonde vai chegar, ou quão intensa a tempestade será. Com estes fatores fica muito difícil. Teremos as notícias mais recentes do furacão Lily durante toda a noite. Um boletim às 8 e outro pouco antes das 10, quando recebemos as últimas informações do Centro Nacional do Furacão. Chegar ao ponto de recomendar às pessoas a evacuação é uma decisão difícil, pois também sabemos que é uma privação econômica para as pessoas. O custo médio da evacuação de uma família é cerca de $500. Tratando-se da evacuação de negócios, o custo médio é de $17.000. Não levamos isso numa boa. A coisa é muito séria para todo mundo.
Mesmo quando a evacuação é recomendada, as pessoas não têm de ir se não quiserem. A garçonete do Victor, Geraldine Petain, sabia dos riscos, mas decidiu enfrentar o furacão até o fim na sua sala de estar. Todo mundo preferiu sair, mas eu resolvi ficar aqui, pois queria ir embora com a tempestade. Eu não ia ser um daqueles que saiu correndo. Só dá para ouvir o vento forte começando a chegar. Dá para ouvir a chuva e o vento e coisas carregadas por eles. Às 9 horas, o furacão havia chegado. Dá para ouvir tudo. Galhos quebrados voando, latas de lixo, tudo isso. Tudo saindo do lugar na rua. E tudo mais. Escuto um bang, depois um bang, bang. E penso, meu Deus, a casa do vizinho tem aquelas árvores. E acho que a árvore caiu na nossa casa. Estou lá pensando, meu Deus, espero que não tenha ninguém em casa. Apesar de trailers como o de Geraldine serem mais vulneráveis a danos, todas as propriedades correm risco durante um furacão. David e Carol Groner também escolheram ficar. Não tiveram tanta sorte quanto Geraldine. A casa deles foi destruída. O acontecimento foi capturado em vídeo. Havia 2 carvalhos gigantes no nosso quintal com os quais, de alguma forma, nós nos preocupávamos. 10 para as 10 da manhã, a tempestade já está na costa. E está provavelmente a uns 25 quilômetros de Nova Ibéria vindo para cá. Quando o David me chamou na varanda para ver a tempestade, olhei para a árvore e achei que tinha visto a árvore parada, só o chão se mexendo de leve. 30 minutos depois de olhar para a árvore sem parar, o chão continuou a crescer e o perímetro em volta da árvore foi aumentando cada vez mais. De meio a 1,5 metro, de 1 metro e pouco a 2 e pouco. A raiz estava aparecendo. Eu disse, esta árvore vai cair. Ele disse, a árvore não vai cair. Não há como, está aí há 50 ou 60 anos. Quando eles recomendaram a evacuação no caso de um furacão, acho que é um bom negócio. Farei isso no futuro, pois ninguém pode resistir às forças da mãe natureza. Simplesmente não dá. A árvore dos Groner caiu porque a chuva forte associada a um furacão desprende o solo, tornando-o mais móvel e escorregadio. Até árvores com raízes profundas podem desabar. A água é um problema tão grande quanto os ventos durante um furacão. Ainda mais ao largo da costa e em áreas ao nível do mar. O pior dano causado pela água vem de algo chamado de onda da tempestade. À medida que o furacão vem em direção à costa, os ventos em terra firme levam uma muralha de água para o interior. Depois da onda, as marés podem levar dias para baixar. Johnny Mason pesca camarões e mora perto da costa. Ele viu em primeira mão porque os regulamentos governamentais exigem que as casas em áreas sujeitas a estas ondas sejam construídas em estacas de 5 metros de altura. O nível da água durante o furacão chegou até aqui, a 1,5 metro do concreto. Era a profundidade da água sob a minha casa. E quanto à rua lá fora, acho que uns 75 centímetros acima do chão. A onda da tempestade do furacão Lily abalou totalmente a ecologia dos pântanos. Os leitos dos rios ficaram agitados, a vegetação foi arrancada e os escombros foram despejados no leito marinho.
Lily, como todos os outros furacões, arruinou por meses a fio o ambiente delicado no qual navegam os barcos pesqueiros de camarão. Acabou completamente com os pescadores de camarão. Não só comigo, mas com todos que eu conheço. Pegamos muito lixo, arbustos, grama. Passamos tanto tempo limpando as redes que não podemos pescar com o arrastão como costumávamos fazer. Nós catamos os arbustos, a grama. Qualquer entulho que calha de surgir lá fora vem parar nas redes. Dobra o tempo de trabalho para metade de pesca. É o que vem acontecendo. Tudo na Terra é insignificante comparado ao tamanho e força absolutos de um sistema de tempo de um furacão. Ao menos começar a proteger a Terra contra os ventos e as ondas das tempestades sempre foi um grande desafio de planejamento. Na Louisiana, as extensões mais ameaçadas da costa foram cercadas com muros. Há milhares de quilômetros deles, conhecidos como diques, e toda uma rede de comportas, atrás das quais os barcos podem ficar seguros durante os ataques de furacões. Outra parte fundamental do trabalho de Wendell Kirtle é o que fazer com as comportas quando um furacão está previsto para chegar à Terra. A decisão de fechar as comportas é difícil, pois temos os pescadores de camarão e os fornecedores de petróleo em alto mar que trabalham lá. Quando eu fecho as comportas, impeço o acesso deles à segurança. Há pouco tempo, tive de trancar do lado de fora uns 100 barcos. Se a tempestade tivesse chegado feroz, aqueles barcos teriam sido avariados, as pessoas teriam perdido o seu maior investimento, o seu sustento, o que teria sido muito difícil para elas, e sei que elas me deixariam mal com isso. A decisão de quando instituir medidas de emergência depende das previsões meteorológicas, ainda uma ciência imprecisa. Não aumentamos a previsibilidade o bastante para modificar o quadro para os administradores de emergência aqui na Louisiana. E este é o nosso problema. Não sabemos se será da categoria 1 ou da categoria 4. Na verdade, eles previram que o Lily atingiria a costa da Louisiana com a intensidade da categoria 4, e ele chegou com categoria 2. E até hoje, o pessoal do Serviço de Meteorologia não encontrou uma boa razão dele ter caído da categoria 4 para a categoria 2. Talvez por ter caído para a categoria 2 e também pelas medidas de emergência tomadas, Lily não levou vidas, mas causou milhões de dólares de prejuízos. Para a cidade dos Estados Unidos mais propensa a furacões, o custo do próximo grande furacão pode ser ainda maior. Há um lugar que representa o maior problema aqui no sul da Louisiana, a cidade de Nova Orleans, com sua população, com sua quantidade limitada de estradas de saídas, e estradas tão próximas a elevações de água que será um grande problema se uma tempestade maior vier nesta direção. Evacuar uma cidade como Nova Orleans e sem saber se será atingida é uma situação impossível e algo que nenhum prefeito gostaria de fazer devido à desordem, por colocar tanta gente nas estradas. E mesmo se a tempestade chegasse, não haveria como tirar todas as pessoas de lá. São milhares de pessoas que podem morrer em consequência de uma tempestade imensa em Nova Orleans. É um desastre esperando para acontecer.